Bom, meninas, vou tentar ajudar vocês novamente para quem está se perdendo. Eu comecei aqui com 14 correntinhas. São 14 correntinhas. Depois, eu vou subir em carreiras retas essas 14 correntinhas até obter o total de 3 centímetros de carreira reta. Tá? Deixa eu ver aqui. Aí, você diz, eu não sei contar as carreiras de ponto baixo, tá? Me perco na hora de contar as carreiras em ponto baixo. O que eu posso falar para vocês? Que a cada um dessa linha aqui tem 2 carreiras. Nota que as carreiras de ponto baixo, elas têm esse vão aqui, ó, esse corte. A cada corte desse aqui, vocês podem contar 2 carreiras. Vamos supor agora que eu me perdi, não sei quantas carreiras eu fiz, mas eu atingi o centímetro desejado que eu queria. Mas eu não sei quantas carreiras eu fiz. Então, eu vou contar os pontos aqui. Aí, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 pontos, tá? Eu me perdi, eu não sei quantas carreiras eu fiz aqui e eu tenho 24 pontos. Então, tá, eu fui fazendo meu trabalho e fui fazendo aumentos, intercalando carreira sim, carreira não, e fui aumentando. Só que eu não sei quantas carreiras eu fiz, porque eu não consigo identificar as carreiras no ponto alto. Simples, eu vou fazer a matemática. Se eu comecei carreiras retas com 14 correntinhas, e agora eu tenho 24, quantas carreiras eu fiz? Então, tá. A cada uma volta, eu faço 2 aumentos. Um aumento no começo e um aumento no final. Então, se eu tinha 14, depois eu fiz a carreira onde eu obtive as 16, depois eu fiz as carreiras onde eu obtive as 18, depois eu fiz as carreiras aonde eu obtive 20, depois eu fiz as carreiras onde eu obtive 22 e depois a carreira onde eu obtive 24. Então, aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5. Ok, identifiquei 5 carreiras. Mas não foi 5 carreiras. Por quê? Porque eu não fiz carreiras, sequência de carreiras. Eu fiz uma sim e uma não. Óbvio que se eu fiz uma sim e uma não, então eu tive mais 5 carreiras. Então, como eu identifico o total de carreiras que eu fiz até chegar nos 24 pontos baixos? Eu fiz 10 carreiras. 5 mais 5, 10. Eu não posso ter 25 carreiras. Eu não posso ter 25 pontos baixos. Por quê? Porque eu estou aumentando no começo e no final. Então, a cada carreira, eu vou ter 2 aumentos. Ok? Nas diminuições também, eu não posso ter número ímpar. Se eu tiver número ímpar, eu errei o meu trabalho, porque eu tenho sempre que ter números pares. E quando chega no nariz, nós vamos fazer aumento de ponto baixo somente no começo. No final, não tem aumento, é somente ponto baixo. Vira o trabalho.
viro o trabalho. Eu comecei aqui, um ponto baixo, e vim. Cheguei aqui, eu fiz o aumento. Virei o trabalho. Quando eu viro o trabalho, eu tenho no mesmo lado um outro aumento, 2 pontos baixos. Desço o trabalho, um ponto baixo. Então, indo e voltando, eu fiz 2 aumentos. Eu fiz um aumento indo e fiz um aumento voltando, somente de um lado. Na hora de diminuir, também eu vou diminuir. Aqui tinha 2 pontos baixos, eu vou fazer somente um ponto baixo, ida e volta. Aqui permanece, eu não diminuo. Agora aqui eu vou começar as carreiras de aumento somente na parte do nariz. Eu vou escolher qualquer um dos lados para fazer o primeiro aumento. Pode ser do lado onde está a linha. Eu digo isso porque que fica mais fácil para você memorizar. Então, ou você pode fazer o aumento do lado que está a linha ou desse lado aqui. Então, eu vou começar sem aumento e vou fazer o aumento aqui em cima, somente na parte onde não tem a linha. Então, aqui eu tenho 24 pontos baixos. Com o primeiro aumento, eu vou fazer 25. Então, um ponto, mais um ponto, 2. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tinha 24 pontos baixo. E eu fui fazer o aumento na parte do nariz. Então, eu fiz 4 carreiras de aumento. A primeira 25, a segunda 26, a terceira 27, a quarta 28. Depois, eu segui com 4 carreiras sem aumento e sem diminuição. Eu vou marcando aqui. Fiz uma, 2. A cada carreira, eu vou anotando no papel. Então, ok. Agora, eu estou aqui na metade. Já foi feita as 4 carreiras. Nessa fase, eu só vou fazer as diminuições. Então, se eu fiz 4 carreiras de aumento, eu vou fazer 4 carreiras de diminuição. Então, agora eu vou fazer 4 carreiras de diminuição. Eu vou fazer essas 4 carreiras de diminuição somente aonde eu fiz as carreiras de aumento. Somente aqui. Então, eu vou subir, subindo.
Para contar os pontos, eu olho por cima. Por cima eu olho. A cada vez que eu localizar 2 lacinhos assim, é um ponto baixo. Aqui, então, eu localizei 2 pontos baixos. Eu estou no final do trabalho. Aqui é a parte do queixo. Viro. Faço uma correntinha. Vou para o próximo. Olha, esse aqui é o meu primeiro ponto. Faço ponto sobre ponto. Aqui eu não faço diminuição, é a parte do queixo. Vou fazer aqui, chegar até aqui. Fui diminuindo, intercalando as carreiras, até chegar nos 14 pontos baixos. Agora, eu estou aqui com os 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E agora, eu só vou trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, até obter o mesmo comprimento da outra ponta. Vai dar um pouco mais que 10 carreiras, porque nós temos a carreira reta. Aqui já não precisa mais você ficar contando. Você só vai fazendo ponto sobre ponto. Só não pode aumentar esses pontos. E aí, você vai dobrando aqui e medindo, ó. Olha só. Só continuar fazendo os 14 pontos. Lembrando que toda carreira tem que contar, para não se perder e o trabalho não ficar torto. Vou diminuir somente de um lado. Quando eu faço a diminuição no final, eu pego 2 pontos. Vamos lá. Quando eu faço a diminuição no final, eu pego um ponto, não finalizo o ponto baixo. Vou pro próximo e não finalizo o ponto baixo. Vou finalizar todos juntos. Vou virar o trabalho. Fiz uma diminuição. Ok. Tenho 27 pontos baixos. Ok. Virei o trabalho, faço uma correntinha. Ao invés de entrar aqui, eu vou entrar aqui. Se eu entrar aqui, eu permaneço com os 27 pontos baixos. Então, eu vou entrar nesse próximo aqui. Assim, eu vou ter 26 pontos baixos. Então, vou aqui e marco, ok? Fiz 2 diminuição. Para não me perder, eu posso vir aqui e marcar o meu ponto. Faça isso assim que fizer a primeira diminuição, senão você vai se perder, não vai conseguir localizar esse ponto. E agora, eu vou para o próximo ponto e faço ponto baixo. E vou fazer até chegar no final. No final, não tem diminuição.
Aqui no final não tem diminuição. Cheguei aqui na parte do marcador. Aqui, ó. Um ponto e outro ponto. Porque eu vou fazer os dois fechados juntos. Vou ficar só com um ponto. Mas eu vou contar quantos pontos eu tenho. Na hora de contar os pontos, eu não conto assim, eu conto assim. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24. 24. Conto os dois. 25. Viro o trabalho, faço uma correntinha, não vou aqui, vou aqui. Então, desse lado eu tinha 25, desse lado aqui eu vou ter 24. Marco aqui, sigo descendo. Gente, não tem erro. 24 pontos. 24 pontos, eu já fiz aqui a parte do nariz. Acabou, encerrou. Agora, o que eu vou fazer? Essa aba aqui, certo? Então, eu venho aqui e faço, ok, já fiz os meus dois. Porque foi os dois de uma vez, porque quando eu cheguei, eu diminuí, virei, já diminuí de novo. Então, o 25 e o 24 eu diminuí de uma vez só. Porque assim que eu tô no final, eu vou fazer aqui a minha diminuição, eu fiz a minha diminuição. Assim que eu viro o trabalho, eu faço mais outra. Então, eu já fiz duas. Agora, eu vou até o final, trabalhando ponto sobre ponto. Não adianta. Se você começou a diminuição no final ou no começo do seu trabalho, independente se foi no final ou no início, você tem que marcar. Se você não tem habilidade, você tem que marcar. Se você não tem habilidade, você tem que ficar contando os pontos a cada carreira. Se você não tem habilidade, você tem que colocar o marcador, porque senão você vai se perder. E aí você vai falar que foi a Rê Duran que te ensinou errado. Olha só, descendo, desci, tô chegando aqui, não posso esquecer os pontos. Chegou aqui, vamos contar novamente. 1, 2, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Chegamos aos 24 pontos. Agora, quando você chega nos 24 pontos, o que você vai fazer? Cheguei nos 24 pontos. Vou fazer diminuições para ter. Vou diminuir dos dois lados, no começo e no final. Vou fazer diminuição aqui e aqui. Então, aqui eu cheguei aos 24. Nessa carreira, eu vou ter 22. Nessa carreira aqui, permaneço com as 22, porque é uma com diminuição e a outra não. Na próxima carreira, eu vou ter 20. Na próxima carreira, permaneço com os 20. Na próxima carreira, 18. Na próxima, continuo com os 18.
E assim eu vou até obter os 14 pontos baixos.